As religiões não seguem ao culto ao Deus Pai Todo-Poderoso e Yahvé Deus. Não concordam com o Torá, Canon, Eterna Aliança, feita por Deus e entregue a Moisés. Na realidade, as religiões foram feitas muito tempo depois da primeira religião de culto a Yahvé. A primeira religião que se tem registro, escrito, que se tem notícia e que se sabe foi feita pelo verdadeiro Deus, é a religião feita pelo Deus Yahvé e entregue a Moisés a renovação dessa religião. Essa religião existe desde o princípio. É o culto ao Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Yahvé. As religiões surgiram muito tempo depois só por inveja e para afrontarem o Deus que fez a terra. Nas religiões falsas, lógico, todas as religiões que não cultuam Yahvé são religiões falsas. Nas religiões falsas, as mulheres não querem cumprir as leis do Torá, querem praticar adultério, putaria, e muitas vezes elas têm até pretensão de arrumar viuvez, elas arrumam briga, confusão para colocarem os maridos, para poderem fazer o falso divórcio dessas religiões, que seriam as chamadas viúvas, ou viúvas ovelhas negras, porque elas na religião, nessas religiões não tem divórcio, não tem separação. Coisa que é proibido pelo Deus Yahvé, tem que ter divórcio, separação. A mulher que não cumpre o Torá, o marido tem direito de pedir divórcio. A mulher que cumpre, o marido que descumpre, ela também tem direito de pedir divórcio. Só que nessas religiões falsas, que não cultuam Deus Pai Todo-Poderoso Yahvé Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacob e Moisés, essas religiões surgiram depois por inveja, porque queriam descumprir todas as leis, queriam criar uma religião para fazer tudo que é proibido. As mulheres, quando querem divorciar, arrumam briga e pretexto porque querem ser viúvas. Porque essas religiões só permitem viúva casar. Então, o que tem de viúva nessas religiões, se descobrir essas mulheres mataram, armaram a cena de morte, encomendaram assassinato. Proíbem um homem ter mais de uma esposa, porque são contra a lei do Torá. E se fala elas querem falar de direitos iguais e descumprir de todo jeito a lei de Deus Pai. Estão mais loucas do que Eva, que fez pacto com o demônio. Querem ser deusas, mães de deuses e deusas. Fazem mais desgraças do que prostitutas. Mentem mais e pecam mais do que feiticeiras. Essas religiões surgiram depois só por zombaria, só por afronta. A religião mais velha de culto a Deus Yahvé. Ela foi escrita em aramaico. O cristianismo surgiu recentemente. É uma religião de prostituição, de mentira e de pecado. É uma falsa religião de culto a cadáver. De culto à fábula. É uma religião que proíbe o culto ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus Pai Yahvé. É a religião que proíbe o cumprimento das leis do Torá. O cristianismo quer proibir o culto ao Deus de Moisés. O cristianismo quer proibir o cumprimento dos mandamentos. Querem distorcer a sequência, querem distorcer o conteúdo das leis do Torá. Por isso que são analfabetos e analfabetas. Interpretam e distorcem loucamente as leis. Não possuem sanidade para ler e interpretar de forma correta. São dementes e dementes. As dementes e os dementes. É que praticam ebriedade. Provavelmente tenha sido esse problema do Enem. Deve ter sido muita gente praticando homossexualismo, ebriedade, prostituição, distorção. Deve ser muita gente mentirosa. Então não gostam de ler a verdade. Não gostam de concordar com a verdade. E não gostam de dizer a verdade, nada além da verdade, com a ajuda do Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Yahvé. O problema desses sistemas é que tendem a ser corruptos, como na época das falsas religiões da Babilônia, que cultuavam cadáver, das falsas religiões de Atenas, que cultuavam Zeus, e ainda cultuavam Mariana, a chamada Afrodite, ou Iemanjá. Essas religiões só foram feitas por fraude, por fábula. O cristianismo é distorção e união de religiões falsas que querem de todo jeito distorcer e desobedecer às leis do Torá, porque não querem cultuar a Deus de Abraão, Isaac e Jacob, porque não querem cultuar o Deus de Moisés, não querem cultuar a Deus de Yahvé, porque Yahvé é Deus de Abraão, Isaac e Jacob, Yahvé é Deus de Moisés. Não querem ser santos e perfeitos, preferem mentir e pecar porque não querem ter o Espírito Santo, não querem ter comunhão com o Espírito Santo Pentecostes, poder e honra a glória de Deus Pai. As religiões e essas hierarquias são sem vergonha, safados, safadas. Distorcem porque bebem,
praticam ebriedade, toxicomania. Está cheio, Ministério da Educação e Cultura, assim como a OAB, tribunais, e também a maçonaria, essas religiões, cheia de gente que pratica ebriedade, toxicomania, gente do demônio, praticam ebriedade. Uma pessoa que pratica ebriedade não tem condição de dirigir um carro que dirá a lei uma redação. Essas pessoas devem ter lido redação no estado alcoólico. Deviam estar em ebriedade, bebendo vinho, comendo carnes, churrascada. Devem ser portadores de demência. Não possuem laudo que não possuem demência. Querem falar de laudos universitários? Mas aí é diploma, não é laudo. É para lembrar, né? Eu queria entender essa também. Índio é médico? Imobiliário é médico? E Adler não era aquela pessoa da administração dos livros de macroeconomia? Então, nessa sociedade de espíritas, emitem RG, emitem certificado, emitem um monte de coisa em fraude porque as pessoas do espiritismo agem igual demônios. Fazem tudo quanto é patifaria e crime. Agem como espíritos malignos. Querem falar de vidas que não existiram antes. Mentem. Igual o demônio. Querem justificar assim. Caim matou Abel porque em vidas passadas. Que vidas passadas? Não existe vidas passadas. A pessoa tem uma vida só para defender. Se a pessoa não salvar uma vida só, ela morre a morte eterna. O espiritismo é uma fraude. Uma fraude cretina defendida pelo cristianismo cretino. Tanto quanto as religiões africanas, macumbaria, candomblé, umbanda, são religiões bundas. Melhor obedecer o Deus Yahvé. Shalom, Chanukah.